segunda parte do nosso mini treinamento, que é a parte de como fazer a gestão cristã. Então, o nosso empreendedorismo, veja, eu falo que minha função aqui é fomentar o empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro e produtivista. Fomentar o empreendedorismo, que é uma coisa que é da pessoa, é do homem interior dela, cristão verdadeiro, porque não é um cristão nominal, não é religião, e produtivista, porque o cristianismo é um sistema produtivista. O cristianismo, ele quer que cada filho de Deus edifique Cristo em si. O próprio corpo de Cristo é para crescer com Cristo. Cristo tem que crescer. Se nós somos, quem é cristão verdadeiro sabe que Cristo tem que crescer. Quem é cristão verdadeiro sabe que ele tem que resplandecer Cristo. Como eu resplandeço alguma coisa se eu não tenho essa coisa dentro de mim? Então nós estamos aqui nessa segunda parte para como resplandecer Cristo, como apresentar Cristo àquele que não conhece, como trabalhar fazendo o empreendedorismo zootécnico, dando glória a Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo. Então eu vou repetir isso de diversas formas, em função da vivência, como disse há pouco, em função dessa reunião que nós temos das 8 às 11, onde no nosso sistema, que nós temos 14 reuniões sistêmicas. Por que 14? Para dividir as várias necessidades da administração. Várias necessidades. E também colocamos mais uma equipe, que na verdade nem é uma reunião, que a gente chama de S19. O S19 como se fosse o banco do reino de Deus, o aporte de dinheiro que nós podemos fazer. Estamos fazendo agora um aporte para restaurar o governo de Deus. E a história, a Bíblia fala da restauração de Jerusalém, das dificuldades, que o inimigo não quer isso. Mas a gente está aqui para dizer como trabalhar conosco. E, portanto, como fazer a gestão cristã no empreendedor esotérico. Então, tem algumas siglas que a gente usa, que a gente vem repetindo aqui. E falamos essa semana da reunião 1, reunião 2. E tem o resuminho lá no nosso plataforma 15, em cima está lá. O da primeira está escrito lá: precificação, capacitação, PTEC, proposta técnica, que deve ser feita semanalmente para a próxima semana. Ou, se tem várias semanas, fazer para as várias semanas. A PTEC. Depois vem o RP, quer dizer, o relatório de produção do que fez naquela semana. Na segunda reunião, nós temos os resultados. O resultado do RP, o resultado de cada um. Depois o RESU-PR, o resultado de cada contrato. Depois tem o resumo dos resultados, isso da empresa como um todo, de todos os contratos. Agora as pessoas não conseguem entender, elas não fazem pergunta. Nós temos pessoas que estão aí 3 meses, mas sem fazer pergunta. Sem pergunta não dá para entender. Não adianta ficar falando. Isso é hipocrisia. O ser humano, ele está mergulhado em um conjunto de seres humanos que estão vivendo em hipocrisia. E a hipocrisia é dizer que não sabe uma coisa.
A gente não sabe, mas não pergunta. Então, por isso que eu estou falando, se submeta. Submeta o que você está pensando. Mas, enfim, eu peço perdão até para vocês, porque o mini treinamento é uma persistência nossa de ficar falando, falando, falando do que o Espírito Santo quer que a gente fale, para ver se alguém ouve o Espírito Santo. Não é a minha pessoa em si, mas é o Espírito Santo que governa a minha pessoa e o Espírito Santo que governa qualquer questão verdadeira. E o Espírito Santo governa tendo Cristo como cabeça. Ele é cristocêntrico. Por isso que fala em resplandecer Cristo. Então as pessoas, quando você fala para elas, fala, entenderam, muitas vezes não vai entender, a maioria das vezes não vai entender. Porque o inimigo, pela falta do Espírito Santo, o inimigo cega as pessoas. Elas têm casca, mas não têm conteúdo. Bom, controle de nota fiscal. Cada linha dessa, ela tem um resultado. E quando eu falo de resultado, lógico que o resultado no frigir dos ovos é o ganho de dinheiro no plano horizontal. Porque no plano vertical é edificar Cristo espiritual e que se faz na vivência de uma vida espiritual, uma vida cristã verdadeira. Mas quando eu falo controle de nota fiscal, tem que ser comprovado para nós que está sendo feito o controle, está sendo contabilizado, tem a parte contábil. Então tem que ter uma reunião semanal, mensal, quinzenal, por parte dos administradores, mostrando o produto, que é a contabilidade, assim como tem o produto das questões jurídicas. Controle de custo fixo. Tem que mostrar o resultado do controle de custo fixo. E mais, uma proposta de reduzir custo fixo. O custo fixo vai para o CAP, o markup, que é analisado na reunião 1, RICIS 1. Então, senhores, se a gente faz aqui um mini treinamento, senhores que trabalham conosco não assistem esse mini treinamento, não anotam as dúvidas, não vão nas reuniões sistêmicas colocar suas dúvidas, vivenciar a prática administrativa e a prática operacional que estamos falando, não adianta. Senhores, Jesus Cristo veio há 2000 anos, escreveu, a Bíblia está sendo escrita, não, foi escrita por 6.000 anos, e o homem não entendeu ainda, a grande maioria não entendeu. Jesus Cristo não voltou porque o corpo dele não está terminado, vamos dizer assim, senão ele teria vindo e arrebatado. E as nossas lives também não são acompanhadas pelos senhores que trabalham conosco. E por isso que a gente está aqui, como trabalhar conosco, e procurando pessoas que queiram, que pelo Espírito Santo tenham o coração, entendam o que nós estamos falando aqui, o que nós estamos fazendo aqui. Bom, é o controle de dívida, não, contração de dívida, CD, também. Qual o resultado dessa contração de dívida? Nós queremos ver, somente quando eu faço aporte, as pesquisas de preço, sempre procurando quem faz esse trabalho, quem trabalha conosco. A gente quer que a pessoa entenda o que que está na Bíblia, que é o espírito da mordomia. Deus deu para você e para mim coisas, trabalho que nós temos, a roupa, carro, casa, filhos. Ele deu tudo isso em tom de empréstimo para cuidar, como um mordomo cuida de uma casa, de um palacete, de um castelo. Ele cuida como se fosse dele, mas não é do mordomo. Quando Deus
falou para Adão cuidar, administrar, cuidar. Veja como as pessoas cuidam da rua, jogam sujeira, não cuidam, não fazem manutenção. Senhores, tudo é um único princípio e planifica. E é isso que nós temos que passar aqui de como trabalhar com a gente, como fazer a gestão cristã. Não há como fazer gestão cristã nem trabalhar com a gente quando a pessoa tem dificuldade de compreender o que a gente está falando. E o que a gente está falando é de vida cristã, mas não é religião. Contas pessoais, nós, porque essa conta pessoal, S19, na verdade, do reino de Deus. O que eu quero que as pessoas entendam que elas têm que administrar o dinheiro que no plano horizontal é meu, mas não é meu, porque eu prego o princípio da mordomia de Deus e aplico esse dinheiro, administro esse dinheiro, mas eu preciso ter gente que cuida desse dinheiro e que traga resultados ao cuidar. Eu quero lembrar que Judas cuidava do dinheiro. É ele que administrava a questão financeira. Por sinal, é onde que o demônio ataca Mamon, e as pessoas acabam roubando, desviando, cuidando mal, trazendo prejuízo. Ao longo desses 35 anos, nós assistimos por demais isso. E de pessoas amadas, queridas. É muito triste, mas a gente sabe que é espiritual. A gente tem que coibir. Temos problema com aqui. Contabilidade, eu já falei, fechamento do mês, questões de notas fiscais e terceiros. A PETEC, RP e o RRP, que nós queremos que cada um dê resultado. Então, hoje, nós falamos assim: se você traz resultado, eu te dou mais resultado. Bom, senhores, passou muito tempo aqui. Vamos para a segunda, a terceira.